Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 19. E em seguida, com a ajuda do Deus poderoso, vamos explanar em nome de Jesus. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Fala comigo, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse é o único livro na Bíblia que começa com essa frase: Apocalipse, a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe bem na minha face aqui, que você vai entender. Este versículo, ele é considerado por muitos estudiosos como a chave estrutural do livro do Apocalipse. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, detalhe, para instruir em justiça. Então, nesse livro, meus irmãos, contém segredos proféticos, segredos poderosos para a nossa vida. Por que o texto começa dizendo Apocalipse, revelação de Jesus Cristo? Porque a palavra revelação significa desvendar. A palavra Apocalipse, que significa revelação, quer dizer tirar o véu, trazer à luz aquilo que estava em oculto. E vale salientar que Jesus, nos tempos passados, ele estava oculto, ele estava escondido no seio do Pai eterno. No Antigo Testamento, nós vimos Jesus se manifestar como coluna de fogo, como a nuvem durante o dia, como a rocha. Ele manifestava de várias maneiras, mas Apocalipse não quer esconder que de fato quem ele é. Então o texto já começa dizendo que este livro, na verdade, é a revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu tenho que entregar nesta noite: você não pode ter medo de ler sobre Apocalipse, este livro, que muitas pessoas, infelizmente, sem conhecimento, muitas pessoas sem a ciência, traz consigo dizendo que o livro nos causa medo, o livro nos causa pânico, o livro fala de besta, fala de falso profeta, fala de dragões, fala de escorpiões, fala de bestas. Sim, mas além dessas coisas que o livro relata, devemos entender que o livro é a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o próprio Cristo glorificado vai entregar a João a divisão profética deste livro. Se você quiser compreender este livro, você tem que verbalizar e observar esses três tempos que Deus passou para João. Deus passa para João três dimensões. Fala comigo, três dimensões. Três tempos. Coloca Apocalipse 1, versículo 8, por gentileza. Observa esse detalhe, porque Apocalipse foi escrito em três tempos. Eu disse que Apocalipse foi escrito em três tempos. Olha o que diz Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então percebe que nessa leitura, você começa a entender que João está dizendo que Jesus, ele é o Alfa, a primeira letra
do alfabeto grego. Jesus, ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Nós temos então passado, presente e futuro. O tempo era, o tempo é e o tempo será. Observa que João, ele está na ilha chamada Patmos. E o texto diz que ele está aprisionado por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra, ele está nesta prisão. Eu já falei aqui e vale mais uma vez ressaltar. João, ele é o único discípulo que viu Jesus em 3 fases. Lembra disso? A primeira fase, a fase do Cristo encarnado. A segunda fase, a fase do Cristo ressuscitado. E a terceira fase, a fase do Cristo glorificado. A fase do Cristo encarnado, João capítulo 1, versículo 14, ele mesmo disse: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aqui, João viu Jesus, o Cristo encarnado. Pós a sua ressurreição, obviamente, ele vai contemplar o Cristo ressuscitado. E olhando para Jesus, o mesmo disse em João capítulo 21, versículo 25. Ele disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus escreveu. Ele está aqui testificando o Cristo ressuscitado. Mas agora, meus irmãos, 96 anos depois de Cristo, este apóstolo, chamado João, está na ilha chamada Patmos. Olhe bem na minha face aqui, e você vai compreender. Ele tinha visto, nos tempos passados, o Cristo encarnado. Ele contemplou o Cristo ressuscitado. Mas de repente, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E no dia do Senhor, achei-me arrebatado em espírito, e eu ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega. Escreve no livro o que vês e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Mas antes de falar sobre as 7 igrejas, a primeira coisa que Jesus está dizendo para João escrever é acerca do tempo passado. Olha o que diz o texto, nós lemos aqui: escreve as coisas que tens visto. Irmãos, o que é que João está vendo neste momento? João está contemplando o Cristo glorificado. Aqui é o tempo passado. Então, as coisas que tens vistos está somente no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Quando o texto diz: escreve as coisas que tens visto, está no capítulo 1 do Apocalipse. E o que é que João viu, pregador? João viu Jesus, o Cristo glorificado. E como é que ele está? Diz a Bíblia que quando vai olhar para ver quem falava com ele, ele viu um ancião, ele viu um ser que tinha as suas vestimentas de sacerdotes, vestimentas talares, e essas vestimentas apontam para o sumo sacerdote. Por isso que o texto está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Quem não se lembra de Apocalipse, de Hebreus, capítulo 4, versículo 15? Porque nós não temos nem o sumo sacerdote para que possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Quando João viu Jesus com a vestimenta de sacerdote, ele está entendendo que Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o sumo sacerdote. E não tinha somente essas vestimentas compridas. No meio do seu peito havia
o cinto de ouro. Por que cinto de ouro, pregador? Cinto de ouro na Bíblia fala de realeza. Cinto de ouro na Bíblia fala de majestade. O texto está dizendo que Jesus, ele é o rei e sacerdote. Aí João olha, ele vai contemplar este ser. E o texto disse: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Por que é que os cabelos de Cristo eram brancos? Porque isto aponta para a sua eternidade. Irmãos, olha que atributo que Cristo está tendo aqui. João não está vendo Cristo com dores. João não está vendo o Cristo que estava pendurado no madeiro. Ele está contemplando a própria eternidade, o ancião de dias. E João vai verbalizar mais uma vez dizendo: os seus olhos são como chama de fogo. Irmãos, imagina esta visão. Os seus olhos como chama de fogo. Por que que os olhos de Jesus eram como chama de fogo? Porque o texto está apontando que Jesus revela aquilo que está oculto. Nada vai ficar escondido diante dele. E tem outro detalhe importante aqui: olhos como chama de fogo, aponta para a sua onisciência. Aleluia. Aí João olha e vai observar que os seus pés eram semelhantes a bronze polido. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, porque isto vai apontar para a sua durabilidade, para a sua firmeza, para a sua autoridade, porque os pés mostram firmeza, os pés mostram durabilidade. E João vai relatar que a sua voz era a voz de muitas águas, aponta para poder irresistível, porque quando ele fala, o universo se cala. João vai perceber que na sua mão tinha 7 estrelas. As 7 estrelas representam os anjos, os mensageiros da igreja. E pela primeira vez em Apocalipse, os anjos aqui não são mensageiros celestiais. Os anjos em Apocalipse apontam para os pastores. E o que me fascina nesse texto, o texto está dizendo que os pastores, os anjos da igreja, não está na mão do mundo, não está na mão da política. Os pastores estão na mão do dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. E o texto vai relatar que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Escreve o que tem visto. João está vendo o quê? O ancião de dias. O seu rosto era como o sol. Isto fala de glória, santidade, majestade divina. É o mesmo Cristo da transfiguração, agora revelado em glória plena. Irmãos, olha que privilégio. Olha que sublime privilégio em contemplar o Cristo glorificado. Eu estou dizendo que João não sabia que aquele ancião era Cristo, mas o texto nos fala, quando ele vai contemplar a majestade, o poder, a glória, o fulgor indescritível, ele cai aos seus pés como morto. Não tem como ficar de pé quando você contempla a glória de Cristo. A reação de João foi se prostrar. A reação de João foi adorar. E o texto disse, quando João está caído, tremendo, Jesus abre a sua boca e disse, em Apocalipse 1, versículo 18, eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Olhe para cá, eu estou dizendo que o Cristo faz uma das maiores declarações proféticas no livro de Apocalipse. Por que ele fala isso?
Antes de revelar os eventos futuros, Deus revela a Cristo. Eu estou dizendo que antes de Jesus revelar para João os eventos futuros, ele vai revelar quem é ele mesmo. Aí João, ele vai perceber que aquela pessoa que fala com ele é o Cristo. Ele vai perceber que quando Cristo diz, eu estive morto, esta palavra estive significa temporariamente morto. Quem não conhece o Cristo glorificado não consegue interpretar corretamente a profecia. Diga glória a Deus. Escreve as coisas que tem visto. O que ele viu então? Ele viu o Cristo glorificado. Aí quando o texto diz escreve agora as coisas que são. Quais são as coisas que são? As coisas que tens visto. Quando Cristo diz para João, escreve as coisas que tens visto, é do capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. Quando Cristo diz para João, escreve as coisas que são, é do capítulo 2 e do capítulo 3, as coisas que são representam as 7 igrejas na sua totalidade. Quais são essas igrejas que João vai escrever dizendo que são as coisas que são? As 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Escreve as coisas que são. Por que ele fala as coisas que são? Porque cada igreja representa épocas, tipos espirituais. As igrejas aqui representam a igreja na sua totalidade da história do cristianismo. As 7 igrejas, como por exemplo, a igreja de Éfeso, já preguei várias vezes nesse altar, é a igreja que perdeu o primeiro amor. Esmirna já é a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, a igreja comprometida, a igreja de Tiatira, a igreja corrompida, a igreja de Sardes, a igreja morta espiritualmente, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel e a igreja de Laodiceia, a igreja morna. As coisas que são, falam do tempo presente. Quando João, então, está escrevendo as coisas que são, o Espírito Santo, mais uma vez, vai tomar João para ele escrever agora as coisas que hão de acontecer. Irmãos, quais que são os eventos que nós aguardamos? Nós esperamos, primeiramente, o arrebatamento da igreja, sim ou não? O arrebatamento escatológico é aquilo que você almeja, é aquilo que você espera constantemente. Não aconteceu ainda o tribunal de Cristo. Não aconteceu ainda os 7 selos de Apocalipse. Não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda as 7 trombetas tocadas pelos 7 anjos no tempo futuro. Porque isto são eventos escatológicos. Não aconteceu ainda o cálice, as 7 taças da ira de Deus, a qual ele mesmo vai derramar em toda a humanidade. Não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda o milênio. Não aconteceu ainda do príncipe Abadom ou Apolion sair do abismo e tentar a população na tribulação. Não aconteceu ainda o milênio. Não aconteceu ainda o juízo final. Isso tudo são eventos que irão acontecer. A pergunta que eu faço para os senhores, aqueles que estão me ouvindo, qual que é a sua preocupação concernente esses eventos escatológicos? Pois diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta. Existem muitas pessoas, irmãos, que não crê mais no arrebatamento da igreja. Existem muitas pessoas que não acreditam na morte eterna.
Tem muitas pessoas que não acreditam na tribulação, não acreditam na grande tribulação. A qualquer momento, diz a Bíblia, que a trombeta vai tocar, e aqueles que estão salvos em Cristo irão encontrar com Ele nos ares. Se você for salvos em Cristo, você não vai contemplar esses eventos. Você tem o privilégio hoje de saber quais são esses eventos. Porque agora, quando João está dizendo as coisas que hão de acontecer, é lógico, obviamente, ele fala dos 7 selos. Ele fala das 7 trombetas. Ele fala das 7 taças. As coisas que irão de acontecer. Ele fala da morte eternamente. Que a morte será o último inimigo a ser aniquilado. Ele fala do milênio. Ele fala da grande tribulação. As coisas que hão de acontecer. Aí nesse exato momento, depois desta rápida introdução, acontece o capítulo 4 de Apocalipse. Olha o que vai acontecer agora, no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. O texto diz: depois destas coisas, que coisas são essas? As coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Ele recebeu a revelação. Ele teve este privilégio de receber essas 3 dimensões. A dimensão era, a dimensão é e a dimensão será. Passado, presente e futuro. Neste momento aqui, João vai sair do tempo Cronos e entrar para o Kairós de Deus. Agora ele está no tempo Será. Do capítulo 4 até o capítulo 22, são as coisas que hão de acontecer. É o tempo Será. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Aqui representa o arrebatamento da igreja. Irmãos, é por isso que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja será tirada, porque no capítulo 6 começa o ministério do anticristo. É no capítulo 6. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, fala comigo, como de trombeta. Essa voz, como de trombeta, é a voz de Jesus. Olha o que disse, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17 e o 18. O texto disse: e o Senhor, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 sons vai acontecer: o som de alarido, a voz de arcanjo e o toque da última trombeta. A última trombeta aqui não é instrumento. A última trombeta aqui é a voz de Jesus chamando a sua igreja. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu conheço cada uma delas. O noivo te conhece. A trombeta, que é a voz do noivo, quando soar, é o noivo chamando você. É o noivo chamando o seu nome. E você vai ouvir a voz do noivo. É nesse exato momento que vai se cumprir primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O texto diz: eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Olha a cena: no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A última trombeta
é a voz do noivo chamando você pelo seu nome. Você vai ouvir a voz do noivo, Jonas. Você vai ouvir, pastor Cida, a voz do noivo te chamando para entrar nas mansões celestiais e viver eternamente com Cristo glorificado para todo e sempre. João está relatando as coisas que irão acontecer. Que coisa maravilhosa. É por isso que o tema central do livro do Apocalipse não é o anticristo. O tema central do livro do Apocalipse não é as duas bestas. Não é, de forma alguma, o triunfo do diabo e Satanás e seus demônios. A mensagem principal do Apocalipse é a volta de Cristo para buscar a sua igreja. A mensagem principal, quando você lê esse texto aqui, irmãos, leia pensando que é uma carta. Apocalipse é uma carta escrita para a noiva. É Jesus que está escrevendo uma carta para a sua igreja. E por 7 vezes, o Cristo, que é o noivo da igreja, ele orienta a igreja a permanecer inabalável. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 2, versículo 5. Brevemente a ti virei. Segunda coisa que ele fala em Apocalipse 2,16. Em breve virei a ti. Terceira promessa do noivo está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quarta declaração do noivo para a noiva. Apocalipse 16, 15. Eis que eu venho como ladrão. Mas bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nus e não vejam as suas vergonhas. Eis que eu venho como ladrão. Aí ele disse em Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto cedo venho. A sexta palavra do noivo para a sua noiva, Apocalipse 22, 12, mais uma vez ele declara: eis que eu venho sem demora. Aí ele muda o vocabulário. E o meu galardão está comigo, para entregar a cada um segundo as suas obras. A sétima declaração do noivo para a sua noiva, Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica destas coisas, aquele que testifica estas coisas, disse: certamente cedo venho. O texto fala: ora vem, Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Maranata, Maranata, Maranata. O que significa? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. As coisas que brevemente irão acontecer, e nós verbalizamos isto, porque a carta de revelação é a carta do noivo para a sua noiva. Voltemos em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz o texto. Porque o mesmo Senhor, ele vai descer do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto não deixa dúvida que o arrebatamento ele é exclusivo para aqueles que morreram em Cristo. Por isso, irmãos, que lá no céu, olha para cá, que lá no céu não vai ter um telão mostrando o seu pecado. Lembra quando o seu pastor ensinava isso? Que vai ter um telão, uma plataforma, mostrar o seu pecado? Isso é mentira, irmãos. Isso não existe, não. Lembra quando o seu pastor falava para você que vai ter um livro e vai procurar seu nome estar lá? Jonas, você lembra disso? Quando ensinaram isso? Isso é mentira. Não vai ter telão mostrando o seu pecado, não, irmãos. Não vai ter um livro mostrando o que você cometeu, não. Isto é uma mentira que vem, as pessoas vêm propagando, falando uma coisa que não está na Bíblia. Isto não existe. Não vai ter telão, não vai mostrar o teu pecado, porque a Bíblia diz que vai acontecer para o salvo em Cristo é o arrebatamento da igreja. Os ignorantes que não conhecem a Bíblia
confunde esses dois eventos. O tribunal de Cristo é para os salvos. O juízo final, que representa o julgamento final, é para os ímpios. A igreja de Cristo, os salvos, não vai estar no julgamento final. A igreja vai comparecer no tribunal de Cristo. Olha que coisa linda. E o noivo, que é Jesus, ele te conhece. Sabe por que ele te conhece? Coloca para mim Miqueias 7,19. Você vai pensar agora comigo. Miqueias 7,19, que é uma profecia. Pastor, eu achei que o Senhor ia mostrar o meu pecado. Para que vai fazer isso? Para o salvo não confunda. O texto diz: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Simplificando, o texto está dizendo, de Miqueias 7,19, que Deus tem um mar. Qual o nome do mar de Deus, irmãos? É o mar do esquecimento. Deus pegou o seu pecado do passado, Deus pegou o seu pecado do presente, o tempo era, e Deus pegou o seu pecado do tempo futuro, será, e já lançou no mar do esquecimento. Ele mesmo não lembra do seu pecado. Como que ele vai lembrar naquele grande dia? Se ele está dizendo, eu peguei o seu pecado e lancei no mar do esquecimento. Como que Deus vai lembrar do seu pecado? Deus não vai lembrar, porque ele já lançou no mar do esquecimento. Aí eu vou usar a palavra do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Ele diz que Deus colocou uma placa lá, dizendo, é proibido pescar. É proibido pescar. Nós que várias vezes lembramos dos pecados lá de trás, Deus não lembra mais não, irmãos. Porque diz a Bíblia, em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No tribunal de Cristo, ele não vai ver o teu pecado, ele vai ver a justiça de Deus na sua face. Tribunal de Cristo não é para condenação, é para galardoar. O outro julgamento eu não quero nem saber. Por isso que nós temos 3 tipos de mortes. Eu disse que nós temos 3 tipos de morte. Na verdade, o que é morte para você? Vamos lá? Você vai entender esse pensamento do tribunal de Cristo. O que é morte? À luz da ciência, a morte é o fim das atividades biológicas do corpo. Mas à luz da Bíblia, a morte é separação. Para a ciência, é findar, é cessar, é aniquilação. À luz da Bíblia, a morte é apenas separação. Ninguém passa a não existir mais. Quem morre agora, quem morreu, existe. Houve o que então? Houve apenas uma separação. Na perspectiva bíblica, morte não é aniquilação, mas separação. A palavra morte, ela vem do grego, o qual significa thanatos, que quer dizer separação. Por isso que há 3 mortes. Quantas mortes que existem? 3 mortes. Quais são essas mortes? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. 3 mortes. A morte espiritual primeiro, vamos colocar em ordem. Depois vem a morte física. Depois vem a morte eterna. Como que começou a morte espiritual? Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha o 17. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva vai lá, pega o fruto, come do fruto, mas não morreu fisicamente, irmãos. Quando Adão e Eva comem o fruto, eles não morreram fisicamente. Neste momento, eles morreram espiritualmente. O que é morte espiritual? Então, o que é morte espiritual? Alguém pode
relatar. Fala comigo, é separação do homem de Deus. Morte espiritual, separação do homem de Deus pelo pecado. O pecado corrompeu a comunhão com Deus. Eu disse que a morte espiritual vem separar o homem de Deus. Porque Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Isaías 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Muitas pessoas não têm mais a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque estão mortos espiritualmente. Aquela pessoa que não sente mais prazer em ir ao culto, em cultuar, em celebrar, em adorar. Aquela pessoa, irmãos, que está na igreja um peso, olhe para cá, olha a minha face aqui. Se você sente o peso ao entrar nesta congregação, você está morto espiritualmente. Se você não consegue se controlar os seus desejos, se você não consegue controlar as suas emoções, você está morto espiritualmente. A primeira morte é a morte espiritual, é a separação entre vós e o vosso Deus. Quem quer ficar separado de Deus aqui? Ninguém. Alguém vai querer ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus? Ninguém vai querer. Isto é o que? A morte espiritual. A segunda morte já é a morte física. O que é a morte física, então? É a separação da alma do corpo. Olhe para cá. A morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito. O corpo, segundo a Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o pó, ele volta à terra. A profecia é esta. É uma separação. O pó, ele volta à terra, matéria, como era, mas o espírito volta a Deus. A alma, Jonas, é imortal. Quem morre agora, irmãos, está consciente. É o descanso da alma. Quem falou essa besteira também? Que a alma está descansando. Quem falou que seu ente querido está dormindo? Não está dormindo não, irmãos. Estão conscientes. Eles sabem o que aconteceu com eles. Tanto os que estão no lugar de consolo, como aqueles que estão no lugar de tormento. Qual que é a prova disso? É a narrativa do rico e do Lázaro. Eu nem falo parábola, porque não é parábola. Aquilo ali é uma narrativa, é uma história verídica. O rico, ele tem a ciência. Eu tenho 5 irmãos. Pai Abraão, permita que um deles vá na minha casa, pois eu tenho 5 irmãos. Avisa eles para não vir para cá, neste lugar de tormento. A consciência estava ativada. E Lázaro, lá no consolo, conseguiu enxergar o rico atormentado na chama. Consciência. O corpo deles tinha ficado na terra, mas a alma estava ativa. O que vai acontecer? A morte física. A morte física. O texto é bem claro. Olha o que diz Tiago 2,26. O corpo sem o espírito está morto. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim como o corpo sem o espírito está morto. O que aconteceu aqui? Olhe para cá. A alma e o espírito separou do corpo. A morte é isto. Agora é a morte física. A morte espiritual é a separação de Deus com o homem. O pecado corrompeu a comunhão com Deus. A morte física, a separação do corpo da alma. Aí vem a pior morte. E eu desejo que todos que estão aqui me ouvindo não venham sentir essa morte, que é a morte eterna, que é exclusivamente para os ímpios. A morte eterna é exclusivamente para aqueles que negaram a obra expiatória de Cristo. O que é a morte eterna? É a separação eterna de Deus no juízo final. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Olha o que diz o texto, 20, 14. E a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte aqui é a separação eterna. Aqui não tem mais salvação. Eternidade. A morte eterna é a separação para toda a eternidade. Explicação concreta: a morte eterna não é aniquilação, mas separação eterna de Deus. É o destino final dos que rejeitam a salvação de Cristo. Está vendo a confusão que o pessoal faz? Eles pegam os salvos e o justo, colocam tudo no mesmo pacote. Tem uma diferença, irmãos. Tem uma diferença. Vou falar uma vez aqui, você vai entender. A morte à luz da soteriologia bíblica, ela é compreendida como passagem da temporalidade para a eternidade com Cristo. A morte para os salvos não é o fim da jornada. A morte para o salvo, ela conduz, porque ela é uma carruagem que nos conduz para as mansões celestes para todo e sempre. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda morte não tem poder sobre os salvos, não tem poder sobre os regenerados, não tem poder sobre o justificado, porque nós reinaremos para todos e sempre com ele. Olha que tremendo, irmãos. A morte física você pode até experimentar, mas a espiritual você não experimenta, e nem a eterna você experimenta. Você está selado, irmãos. Então tenha essa consciência. Irmãos, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Deus sabe, irmãos, quem são os salvos. Deus sabe quem são os eleitos. Deus sabe quem são os regenerados. A pessoa pode estar aqui na terça-feira, na quinta da mesa, no domingo da escola dominical, no domingo à noite, bater ponto todo domingo, mesmo assim não está salvo. Porque Deus sabe quem está salvo. Pode ter o pastor, o bispo, quem for. O título não é uma referência à santidade. O que vale para Deus é aquilo que Ele sabe, o que está no seu coração. Por isso que o texto aqui é claro. O Deus do Apocalipse, que já estava no passado, permanece no presente e Ele governa no futuro. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. O texto disse: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. O que é bem-aventurado? Feliz. Para não deixar sombra de dúvida, quando diz aqui que não vai ter telão, não vai mostrar o seu pecado, o que vai ter para o ímpio é isso mesmo. Para o ímpio vai acontecer essas coisas, para o ímpio. Porque quando chega lá, irmãos, Deus é justo. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 7, 21, 23. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 7. Agora esse aqui é o juízo final. O juízo final é esse daqui, ó. Mateus 7, 21, 22, 23. Agora é o juízo final. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, olha para cá. Para esses quem? O ímpio. Aí Deus vai abrir o livro, irmãos, e vai mostrar para eles que o nome deles não está escrito no livro da vida. Para nós não. Para nós não. Que coisa é essa? A Bíblia fala que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo irão ressuscitar. Depois nós,
Os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Aí você chega no arrebatamento, você foi levado pela força do Espírito, chega lá, vai ter que verificar se o nome está lá. Que loucura é esta? Você foi arrebatado, aí você chega lá, vai ter que passar pelo crivo do anjo. Deixa eu ver se o nome está aqui. Que palhaçada é essa, irmãos? Se acontecer isso de fato, eu ia falar ao anjo, põe eu aí dentro aí. Já que eu estou aqui já, o erro foi seu. Me coloca aí dentro de uma vez. Eu fui arrebatado. Você está aqui no céu, vai para o lago de fogo. Aí vai para lá, para cá, sem entender nada. Então isso não existe. Se você é salvo, se você foi regenerado, guarda esta palavra. Você é filho para todo e sempre. Mais uma vez, a morte do salvo não representa aniquilação. Fala comigo, a morte do salvo não representa aniquilação, mas transição escatológica para encontrar com Cristo na glória. Irmãos, a morte para nós é transição. Vai acordar nos braços do Pai. Termino com as palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. Ele está morrendo, ele está despedindo. Agora, olha o versículo 8. Ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, quem Ele é? O justo juiz. Jesus, irmãos, Ele é o justo juiz. O texto fala que Ele me dará naquele grande dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O texto está dizendo: os que são da fé serão recompensados na glória. Se você é salvo, se você é eleito, glorifica, porque a segunda morte não terá prazer, não terá poder sobre a sua vida. Você foi marcado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário.